Deus seja glorificado. Podem tomar assento, meus irmãos. Como é bom estarmos na casa do Senhor, no dia do Senhor. Nós vamos abrir as nossas Bíblias agora, em Mateus, no capítulo 11, versos do 28 ao 30. Uma curiosidade para os irmãos: quando a gente vai preparar a pregação, a gente pergunta primeiro a Deus o que é que os irmãos precisam ouvir da parte dele. Não é o que a gente quer falar, é o que Deus quer que seja falado. E uma coisa que Deus usa são as circunstâncias que os irmãos da igreja estejam vivendo. E aí, durante essa semana, em conversas com irmãos, em visitas, no convívio, a gente vai percebendo, irmãos, como a turbulência e a vida está ficando pesada. A falta de paz, a falta de sossego na alma está nos afetando. E aí, diante das circunstâncias que temos vivido, Deus vai orientando, é nessa direção que se deve falar. E a palavra de hoje vai ser justamente o clássico e importantíssimo convite que Jesus fez para as almas cansadas. Assim diz a palavra do Senhor: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oremos. Pai amado, Tua palavra é maravilhosa, Tua palavra é viva, é eficaz, é mais atual do que os jornais que vão sair amanhã. Tu sabes, ó Deus, o que o Teu povo tem passado, e te pedimos, ó Deus, que possamos descansar em Tua santa presença. Permita, Senhor, que apenas a Tua voz seja ouvida nesse lugar agora. Tira da nossa mente e do nosso coração as perturbações da mente, pensamento acelerado, ansiedades e preocupações com os compromissos dessa semana, as contas a pagar, as provas a serem feitas para os alunos, as entrevistas de emprego, as questões na justiça, porque o Senhor já está na frente de tudo, em nome de Jesus. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu, e possa ser plantada no coração dos queridos irmãos, gerando frutos em nome de Jesus. Amém. O tema da ministração da palavra essa noite é mensagem aos cansados e sobrecarregados. Esse texto é importante nós ressaltarmos que ele está encaixado imediatamente antes do momento do capítulo 12, onde Jesus diz que Ele é Senhor do sábado. Para nós, batistas, nós não guardamos o sábado porque Jesus é o nosso sábado. Você pode dizer amém? Nós seguimos a Cristo, não o judaísmo. Jesus guardou o sábado porque Ele era judeu. Nós não somos judeus, nós somos cristãos. Jesus é o nosso sábado. Portanto, repete comigo: Jesus é o meu descanso. Fala para quem está do seu lado, acalma o coração, Jesus é o teu descanso. É muito importante nós lembrarmos dessa realidade, lembrarmos desse fato, dessa verdade necessária, dessa verdade contundente, porque os dias não são fáceis, irmãos. O aumento do combustível essa semana, esses dias aí, do diesel, enlouqueceu a galera, os irmãos aí do agro. Teve lugar no Brasil que chegou a R$15 o litro, coisa que era R$6 até outro dia desse. Aqui está R$7,99.
E não está por culpa da Petrobras. São outras manobras por aí. É uma coisa estranha. Mas perturba todo mundo. Especulações e por aí vai. É a guerra lá no Oriente Médio. E a gente se preocupa. Meu Deus, e essa guerra vai chegar aqui? Meu amigo, se a guerra chegar, eu digo, ou eu mato ou eu morro. Ou eu corpo mato ou eu corpo morro. Estamos em paz. Mas, é muita notícia estranha que a gente ouve, e isso vai perturbando a alma da gente. Uma coisa é certa, Deus ele te trouxe hoje à noite, para você voltar a colocar Ele no centro da sua vida, porque Ele tem cuidado de nós, apesar de tudo que a gente tem vivido. Nessa introdução da ministração dessa noite, é bom nós lembrarmos de um detalhe que eu aprendi há pouco tempo atrás, que é o seguinte: quem toma remédio para pressão alta, losartana, valsartana, por aí vai, né? Tem que lembrar de uma coisa: a pressão arterial está dentro do próprio peito. Eu estou tomando remédio para pressão alta, né? Porque meu time não está muito bom não, o esporte, misericórdia, voltou para a Série B, só está dando trabalho e fazendo raiva, misericórdia. Já o Vasco, que eu também sou vascaíno, ganhou do Palmeiras, fiquei feliz, mas eu não sabia o que fazer com aquela alegria. A gente se alegra, fazia tempo que não ganhava. Mas a pressão está dentro do meu peito e eu não controlo a pressão dentro do meu peito. Como é que eu quero controlar as coisas fora de mim? Quem entendeu? Eu não vou controlar a reação dos outros, eu não vou controlar a vontade dos outros, eu não vou controlar absolutamente nada fora de mim. Eu não controlo, às vezes, nem coisas dentro de mim. O que é que Deus quer nos ensinar com a nossa própria vida, a nossa própria saúde, o nosso próprio sistema orgânico? O que estiver ao seu alcance, faça. O que não estiver, descanse. Irmão, você não tem controle sobre o seu marido, você não tem controle sobre a sua esposa, você não tem controle sobre os seus filhos, você não tem controle sobre a questão dos juros financeiros, você não tem controle sobre governos, você não tem controle, mas você tem controle sobre o quanto você vai descansar em Deus. Quem está recebendo essa palavra essa noite? Primeiro ponto da ministração da palavra, anote aí: cansado da vida e de viver. Tem gente que está cansado da vida, porque é muito sofrimento em cima de sofrimento, é luta, é desencanto, né? Quando a gente lê um escritor de renome internacional, deve ser meu primo, é Fernando Pessoa. Bom, pelo menos o sobrenome é igual, né? Mas Fernando Pessoa, ele é da linha do pessimismo. Ele vai falar algumas coisas interessantes sobre a vida, mas antes de comentarmos sobre ele, é bom a gente lembrar o seguinte, que existe um tipo de cansaço que não vem do trabalho, vem de existir, de sentir demais, de pensar mais do que a vida permite viver. Já pensou nisso? Muitas vezes a gente está pensando mais do que a própria vida permite que a gente consiga viver. A gente se desespera mais do que muitas vezes a gente está vivendo ou é capaz de viver ou de desfrutar. E aí a gente precisa parar para pensar nessas coisas, porque é um desgaste extremamente absurdo que a gente submete o nosso corpo, a nossa mente e o nosso coração. Sim ou não? A gente não sabe quem vai ser o próximo presidente do Brasil. Tem gente que já está morrendo igual peru de véspera. Meu Deus, e vai continuar 4 anos a mais, aí vai acabar o Brasil. E se o outro voltar, vai ser pior. E que não sei o que, fica nesse aperreio. Meu amigo, eu quero saber quando Jesus vai voltar, porque eu quero que essa bodega aqui se acabe e a gente vai logo para o céu com tripa e tudo, em nome de Jesus. Isso aqui não tem mais jeito não, irmão. A gente tem que colocar nossa esperança no céu, e o sofrimento que passamos aqui na terra é justamente, a gente falou outro dia desses, é para não aprendermos a amar esse lugar.
Porque a Nova Jerusalém está sendo preparada por Jesus Cristo. Ele disse: eis que vou preparar-vos um lugar. Deus está preparando um lugar. Deus está preparando um lugar. E aí a gente muitas vezes está cansado, irmãos, não é do trabalho, é cansado da própria existência. E dentro dessa existência tem um tipo de cansaço que certamente é o mais aprisionador e massacrante que existe. É cansado de pecar, de não conseguir agradar a Deus. Quem disse isso uma vez foi o salmista, rei Davi. Salmo 51, versos 2 e 3, anote o texto. Salmo 51, versos 2 e 3 diz assim: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha que tristeza, olha a consciência que ele tinha de si. O meu pecado está sempre diante de mim. Meu Deus, como é ruim, eu queria fazer melhor. E Paulo vem e parafraseia: o bem que eu sei que devo fazer, não faço, mas o mal que eu não quero, eu vou lá e faço. É de desiludir o cristão. E a gente se sente frágil. E é num contexto assim que a gente tem que ir até Deus. E ele fez isso. No verso 2 mostra: lava-me completamente da minha iniquidade, da compulsão de fazer o que te desagrada e que me afasta do Senhor. E a gente precisa disso, irmãos. E aí vem algo sério, que é o cansaço da vida. Aí Fernando Pessoa, no livro chamado O Livro do Desassossego, ele escreveu o retrato mais exausto da alma moderna. E ele diz que o desassossego não vem do mundo, vem do excesso de lucidez, de sentir mais do que se consegue viver. Funciona por fora, desaba por dentro. Analisa o que sente enquanto sente. Está endoidando. Estou analisando o que eu estou sentindo enquanto estou sentindo. Está ficando mal, já está fazendo uma terapia no meio do caos, no meio da crise. Eu estou fazendo eu estou ressuscitando no meio do infarto, o infarto que não teve infarto, porque o infarto infartado não há de infartar-vos. Está ficando doido. Mas é mais ou menos isso, é um cansaço tão grande que a pessoa vai entrando em parafuso. Inclusive a própria Bíblia fala que o muito estudar causa enfado. E aí eu escutei outro dia desse um nó cego lá na escola dizendo isso, por isso que eu não estudo. Eu disse: por isso tira nota baixa, nó cego. Salmo 29, verso 11. Estenda suas mãos assim e receba essa palavra. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Em meio a tudo que a gente tem vivido, Deus, Ele quer nos conceder a paz. E a paz, ela é a geradora justamente do descanso. Ela é a geradora do descanso. Ela é a geradora que vai fazer com que nós consigamos caminhar um dia mais na vida. Não que a gente vai parar, mas que a gente vai continuar. E aí, no meio de tudo isso, nós falamos no finalzinho do ano passado sobre uma enfermidade que tem se tornado comum no meio da sociedade, a síndrome de burnout, que é a doença do cansaço. É uma coisa tão séria que as pessoas estão adoecendo e tem gente ficando incapacitada de trabalhar, porque ela não consegue parar de trabalhar, ela chega a um extremo de trabalho tão excessivo, que se ela parar, ela se sente culpada, então vai continuar trabalhando, a ponto de chegar na exaustão extrema e pifa. E como é ruim, a pessoa não consegue dormir porque se sente culpada porque está dormindo. Eu já passei por isso. A gente não consegue desligar, sossegar. E essa síndrome de burnout, Herbert Freudenberg, em 1974, ele definiu como o estado do esgotamento físico, emocional e mental
causado por períodos prolongados de estresse e sobrecarga do trabalho em 1974, imagina hoje. Por quê? Porque a gente trabalha hoje, sendo que isso aqui faz com que a gente continue a trabalhar. Em casa. Pode mudar a natureza do trabalho, mas você continua com a mente trabalhando, vendo outras coisas, olhando rios, fazendo outras coisas. E aí eu e você precisamos observar que o cansaço, ele nos adoece e é coisa séria. Irmãos, quando a Bíblia relata o vinde a mim, vós que estáis cansados, é o cansado de pecar, é o cansado de não conseguir desfrutar da vida, é o cansado de existir. É aquele que sabe que sozinho não está mais dando conta, e eu preciso de Deus. Quem precisa de Deus aqui? Eu preciso de Deus, meu irmão, eu preciso. A psicóloga doutora Rebeca Miranda, ela disse alguns pontos sobre as crises que o cansaço tem desenvolvido. Uma delas é a crise de identidade. Porque a pessoa está tão exausta que ela começa a se questionar: quem sou eu além do que eu produzo? Quem é você além de ser o pai, de ser a mãe, além de ser um estudante? Quem é você? Será que você é só o que você produz? A pessoa ela começa a se sentir perdida, porque como se tivesse se desconectado de si mesma. Aí vem outra crise de motivação. Mesmo as tarefas simples parecem impossíveis. Ontem eu vi uma entrevista de um homem de 34 anos, autista. Ele disse que quando ele tem 4 compromissos no dia, simples: levar o filho na escola, comprar um pão, depois ele abastecer o carro e eu acho que passar na farmácia. Ele disse: são 4 montanhas que eu tenho que subir naquele dia, e acreditem, na minha cabeça são 4 montanhas de verdade que eu vou ter que subir naquele dia, e só eu sei como cansa subir essas 4 montanhas, por mais simples que para alguns sejam, para ele são 4 montanhas. Sabe o que é que aquilo despertou em mim? Eu respeitar a dor do outro. Eu respeitar o limite do outro. Eu saber que para um, pode ser a coisa mais normal do mundo, levar a menina na escola, comprar não sei o quê, fazer 300 coisas, está de boa. Mas para alguns, levantar da cama é um sacrifício. Quem concorda? Não é fácil não, irmãos. É um sacrifício. Lá em casa é assim, eu acordo dando bom dia a cavalo. Feliz da vida, já pulo em cima dos meus cachorros pulam em cima de mim, aquela alegria mal do mundo e não sei o que, já vou ouvindo ali uma música boa e a gente vai louvando a Deus e alegre, feliz da vida. Eliette, quando se acorda, está arrependida de estar viva. Eu disse: minha filha, não é assim. É sim, bom dia é só depois das 10. Então tá bom, tome seu café. Aí depois ela vai voltando ao normal. Mas é o jeitinho dela, e o meu jeito é esse. Para alguns é insuportável esse meu jeito, para outros é insuportável o jeito que a pessoa acorda. E está tudo certo. Mas tem uma outra crise que é desencadeada, que é a crise de autoconfiança. Essa crise é terrível, porque o cansaço extremo adoece a gente também. Como é essa crise de autoconfiança? Será que eu ainda sou capaz de fazer algo? Dúvidas sobre o próprio valor e as competências, que se tornam constantes essas cobranças. Crise de relacionamento, irritabilidade, afastamento, silêncio. O cansaço emocional transborda nos vínculos mais próximos. O cansaço extremo também, segundo essa psicóloga, é a crise física. Eu vou falar algumas aqui, eu quero que você levante a mão. Dores. Dor. Ombro, braço, perna, cabeça, ombro, joelho e pé. Deixa eu ver outra coisa aqui. Dor. Exaustão. Insônia. Está levantando a mão. Queda de cabelo. Fica de pé, irmão.
Teve um irmão que disse: pastor, eu estou caindo tanto meu cabelo que eu acho que Deus está me arrebatando aos poucos. O corpo ele começa a implorar por atenção. E certamente uma das mais graves crises é a crise existencial. Né? Qual o sentido de tudo isso? A rotina perde o propósito e surge um vazio difícil de explicar. O que é que eu vou fazer com tudo isso que eu tenho sentido, que eu tenho passado, né? E aí vem algo muito importante. Se você está cansado, não desista, descanse. Amém? Descanse, desacelere. Vai no médico, conversa com ele. Pergunta se ele pode lhe dar atestado de descanso. Cansaço dá 7 dias de descanso. Está lá na legislação, você pode. Porque cansaço mata. Você precisa descansar, buscar a Deus e ir até o Senhor Jesus Cristo, mas também se conhecer, conhecer seus limites, porque ninguém é de ferro. Aquele padre Fábio de Mello disse que uma vez estava de férias na praia, não sei quantos viram, ele estava de férias, e aí falou que estava lá caminhando, chegou uma pessoa e disse: padre, o senhor está fazendo o que aqui? Não, eu estou de férias, mas o diabo não tira férias. Aí ele prova disso que mandou a secretária dele bem aqui. Mas não é fogo, rapaz. Às vezes o cansaço vem também de coisas que a gente vai perdendo no caminho. De alguém que nos foi tirado. De um parente que foi embora. De um parente que morreu. De um animalzinho de estimação. De um emprego. Teve que mudar de cidade de repente. Isso dói, a lágrima vem, mas a maturidade vai mostrando que isso faz parte do processo para um novo tempo chegar. E aí dentro de toda dor, tem uma das coisas que Deus nos ensina, que tem coisa que Deus tira, que é bênção e não perca. Tem gente que Deus vai tirar da sua vida que não vai ser perca, é livramento. O tempo vai mostrar e vai provar. No começo pode doer, no começo pode desencantar, mas vai provar. Dentro de todo esse cansaço vem uma coisa de autoconhecimento, de você se perceber, para você continuar a sua vida, sua fé e sua caminhada. Por quê, irmãos? Porque quando eu não me conheço, eu vou estar me desgastando num cansaço por não saber porque eu sou daquele jeito, porque eu estou daquele jeito. E aí eu peguei aqui os temperamentos. Coisinha simples, mas olha que interessante. Uma pessoa colérica, ela não suporta, uma pessoa colérica, veja se você se identifica, quem é colérico, não suporta gente indecisa, passividade, gente que só reclama. Eu acho que ninguém suporta gente que reclama, não é verdade? Vamos lá. Gente lenta. Alguém aqui não suporta gente lenta? Não fale. Calma. Falta de eficiência, atraso, falta de clareza, depender de outras pessoas para fazer qualquer coisa. A pessoa que é colérica e que entende que é desse jeito, ela vai sofrer mais do que torcedor do Vasco e do esporte. Vai sofrer. Vai sofrer porque são coisas que não estão no controle dela. Não é verdade? São coisas que estão fora do controle dela. Eu vou fazer o quê? Né? Vou fazer o quê? Mas, por exemplo, a melancólica, ela não suporta improvisos, atrasos, injustiça e falsidade. Lógico que todos eles vão ter algumas coisas parecidas, tá? Trabalho mal feito, isso aqui ninguém aceita. Eu acho que eu sou melancólico. Barulho, casa suja, críticas injustas, desorganização. Tá vendo? Se a pessoa não se conhece, ela vai sofrer por essas coisas que muitas delas não estão no controle dela. Por que a gente está falando isso, irmãos?
para a gente não gastar energia e tempo com coisas que não estão debaixo do nosso controle, que a gente pode muito bem usar nossa energia e o nosso tempo para orar, para fazer a vontade de Deus, para desfrutar o melhor de Deus nessa terra e para ser bênção na nossa família e para as pessoas que estão ao nosso redor, em nome de Jesus. E aí eu vou compreendendo, por exemplo, a sanguínea. A pessoa sanguínea, ela não suporta silêncio prolongado. Tem mulher que é sanguínea. Uma vez eu conheci uma que chegou para mim e disse: pastor, esse meu marido não presta nem para brigar. Estou brigando aqui, ele fica calado, está vendo aí? E o irmão lá: eu não vou brigar não com essa cobra. Desse jeito. A sanguínea não suporta negatividade, não suporta receber sermão, não suporta indiferença, não suporta dieta. Não, dieta também não suporta não. Excesso de seriedade, rotina monótona, solidão. Aí tem o fleumático, não suporta cobranças excessivas, grosserias, ambiente barulhento, está sob pressão, não gosta de ninguém que fique apressando, mudanças bruscas, gritos, confrontos. São coisas, irmãos, que a gente vai vendo, que quando a gente se percebe e se conhece, rapaz, tem coisa que eu não vou mudar, eu vou fazer o quê? Vou conviver. E vou tirar por menos. Tem coisa que, eu estou casado há 18 anos, tem coisa que eu sei que em Eliette eu causo irritação. Por exemplo, respirar, ela se irrita. Estar vivo, também. Aí o que é que eu faço? Não respiro. De vez em quando eu saio de perto e faço e volto e prendo a respiração, Jean. Anota nas dicas aí. Mas olha, quando a gente se conhece, irmãos, a gente vai aprendendo a administrar a vida para a gente viver melhor. Eu tenho aprendido uma frase que meu pai disse quando eu tinha 15 anos de idade, a gente esperando num ponto de ônibus, o ônibus chegar e o ônibus atrasado, e eu lá reclamando, que adolescente é um bicho de cabeça quente que acha que sabe de tudo, não sabe de nada, não tem dinheiro para nada e acha que é dono do mundo, né? Todo atrevido, né? E eu reclamando porque não tinha chegado o ônibus ainda. Aí ele me deu um pedala Robinho e disse: príncipe do Senhor, a sua irritaçãozinha vai fazer com que o ônibus acelere só para pegar aqui o príncipe, para você não ficar irritadinho? Vai não, né, pai? Vai fazer com que o ônibus que passou dê ré, só para vossa santidade não ficar com ódio? Não, né? Aprenda a cooperar com o inevitável, meu filho. Desfruta aí do pôr do sol, pensa que eu fiquei com raiva. Mas ele não estava certo? Estou tentando aprender até hoje, tá? É todo dia um aprendizado, meu amigo. Você não aprende do dia para a noite, não. Leva a vida toda. Mas não é verdade? Quantas coisas a gente perde. Mas olha, em segundo lugar, quer descanso? Aceite o jugo de Cristo. Mateus 11, 29, ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O jugo, ele é popularmente conhecido como a canga do boi, e ele é usado para guiar. Mas o jugo aqui tem também uma atribuição em algo mais profundo do que o que nos foi difundido, que é com relação a domínio e a governo. Tomai sobre vós o meu governo. Porque a canga do boi que é colocada ali, o boiadeiro vai guiar o boi para onde ele quiser. Deus tira o jugo do pecado, que é pesado, e coloca o jugo dele, que é suave e leve. E ele vai nos conduzir em paz. Vai ser leve, vai ser suave, vai ser bom, vai ser agradável na presença do Senhor. E tem um trocadilho que eu queria fazer com vocês, que é: tomai sobre vós o meu jugo. Repete assim: o jugo não julga. Lembra que Jesus disse: não julgueis, né? O jugo não julga. Isso é uma coisa séria, porque quando eu não julgo,
eu deixo de tomar um atributo que é de Deus, apesar da Bíblia dizer que os crentes julgam e vão julgar, mas o não julgar é não usar a ideia do fariseu, do religioso, que quer julgar para usar uma régua de religiosidade para dizer que está acima dos outros, não é nesse sentido, porque a gente tem que julgar, a Bíblia diz, julgue todas as coisas para saber o que é certo e o que é errado, para seguir o padrão que Deus estabeleceu, amém? Isso é outra coisa. Mas é o ficar julgando pessoas, julgando pessoas e seus comportamentos de forma aleatória, só trazendo para si amargura na alma. C.S. Lewis disse, o problema é que usamos a Bíblia para examinar os outros e não a nós mesmos. Então eu tenho que ir até a Bíblia para poder observar para a minha vida. Paulo mesmo falou que vai adiantar eu ter ganho tantas almas para Cristo e no fim eu ser reprovado. Estou preocupado em levar muita gente para o céu. Meu Deus, eu quero lotar o céu. Mas, meu amigo, pensa numa pessoa que faz questão de estar lá, sou eu. Ah, mas eu quero estar naquele forró celeste. Amém. Entrar lá dançando chachado. Lá no céu não há nenhum desgosto, não existe tristeza nem dor, não há lágrima no rosto, só existe alegria e louvor. Lá no céu não há nenhum desgosto, não existe tristeza nem dor, não há lágrima no rosto, só existe alegria e louvor. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Já pensou que maravilha? Uma eternidade assim, ficar bem juntinho de Cristo e Ele bem pertinho de mim. Não é verdade? Ah, pai, vai ser bom demais. Mas essa leveza pode começar aqui. Pode começar aqui, a gente é um dando suporte para o outro. Irmão, julgo é a capacidade que um rabino tinha, na época, de ter a particular capacidade de interpretar a palavra. Por exemplo, o apóstolo Paulo se converteu e ficou estudando aos pés de Gamaliel, que era o maior doutor de teologia da época. Gamaliel estudou aos pés do seu parente Hilel e Shammai, que eram as duas maiores escolas de teologia da época, Hilel e Shammai. Eles tinham o jugo deles, que era a capacidade particular de interpretar a Bíblia. Eram rabinos. Lembra que chamaram Jesus de rabino? Rabi, que quer dizer mestre. Quando chamam Jesus de rabino, estavam dando essa autoridade a Cristo, na verdade somente revelando através do Espírito Santo, que ele também tinha isso. Então Jesus diz, tomai sobre vós a minha capacidade particular de interpretar a palavra, que é suave e leve. Então, quando eu vou até Cristo, eu vou receber esse fardo suave e leve, esse jugo, que é aceitar a forma particular que Jesus tem de interpretar a lei. Quando Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo, receba a minha forma particular de interpretar a lei, que é suave e que é leve, que é libertadora. Aí o jugo do pecado é tirado, o jugo que escraviza. E o jugo de Cristo, que é o que liberta, porque não existe campo neutro. Tem gente que acha que é assim, não faço mal a ninguém, eu sou um bom cidadão, faço bem para o próximo, amo as pessoas, não faço mal a ninguém, estou de boa. Não, eu preciso estar debaixo do jugo de Cristo, caso contrário, eu já estou debaixo do jugo do pecado. Não há campo neutro. Não há campo neutro. Quem dá uma sustentação violenta a isso é o dualismo grego. Quando a gente estuda sobre cultura grega, né, professor? A gente aprende muito sobre essa questão do dualismo grego, né? Que fala sobre bem e mal, céu e inferno, dia e noite. E aí são várias do dualismo. Então, ou você está perdido, ou você está salvo. Então, a cultura anterior já revelava o que viria posteriormente. A cultura anterior ao cristianismo, que era a grega, já revelava e apontava para o que viria na frente. Deus usa do jeito que Ele quiser, Ele é soberano. Dando sustentação para a nossa fé e nos mostrando essa questão. Nós
nós recebemos da parte de Deus o livramento que vem do céu para termos o perdão dos nossos pecados. O jugo é suave e leve. Terceiro lugar. Jesus Cristo, ele torna a lei leve porque ele cumpriu a lei por nós. Você não precisa cumprir a lei. Você já parou para pensar nisso? É como se fosse assim, você não precisa estudar para passar no concurso da PRF. É só tomar posse. Seria bom ou não? Trabalhar 24 por 72 horas. 9 dias por mês. 14 mil reais inicial, salário. 9 dias por mês e os outros 23 dias em casa. Vou fazendo outra coisa. Eu mesmo, por exemplo, eu não viajei esse ano para a França porque eu não quis. Não estava afim não, fiquei por aqui mesmo, em Goiás. Jesus Cristo, ele torna leve porque ele cumpriu tudo por nós, irmão. Você não precisa cumprir mais a lei, ele já cumpriu. Louvado seja o Senhor. Nós estamos livres do efeito da lei. Agora, em Cristo foi inaugurado o tempo da graça, que é receber o favor imerecido que só Deus pode nos dar. É leve porque seu papel na salvação é apenas aceitar o senhorio de Cristo e reconhecer seus pecados e renunciá-los. Por isso que é leve. E quanto mais você se alimentar das coisas de Deus, mais fraca a sua carne fica, mais forte seu espírito está. Nós precisamos disso. Abra sua Bíblia em 1ª carta de João, capítulo 2, versos do 1 ao 3. Primeira João, capítulo 2, versos do 1 ao 3. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Esse texto é poderoso, porque ele vai nos mostrar que o fato da gente pecar não muda a natureza de Deus de perdoar. Você pode dizer amém? Como Deus é bom, viu? Como Deus é bom. O fato de pecarmos não muda a natureza de Deus de perdoar-nos. Por isso a gente vai ficar pecando com presepada? Não, tem nada a ver. Mas a gente vai ter consciência, no dia que acontecer um escorregar, uma queda, temos um advogado junto ao Pai. E quem disse isso? O apóstolo do amor. Filhinhos, não pequeis, porém se pecardes, tendes um advogado justo, ao lado do Pai, Jesus Cristo. Imagina você ter um advogado de defesa. O pecar, ele está no processo da vida do cristão ali, enquanto a gente vai se santificando cada vez mais e pecando cada vez menos. Mas permanecer no pecado não é na natureza do cristão. Permanecer no pecado não. Pode até ser que aconteça, mas permanecer nele de jeito nenhum. Peca, pede perdão, abandona. Fraquejou, caiu, pede perdão, abandona. E o confessar o pecado e se arrepender é como nós falamos hoje de manhã. O arrepender-se não é somente, meu Deus, eu estou arrependido e triste, não. O arrepender-se é retornar. É voltar para Deus. Porque quando eu volto para Deus, eu estou aos pés do Senhor, ali eu me alimento da presença do Senhor, estou envolvido nas coisas do Espírito Santo, envolvido com as coisas de Deus. Ali eu estou mergulhado na obra do Pai, eu estou envolvido
emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, fisicamente, com as coisas do reino de Deus, naturalmente eu vou me desligando das coisas que alimentam a carne e o pecado. Quem concorda? Isso vai fazer com que eu queira estar cada vez mais perto do Senhor. E se você é de Jesus mesmo, o texto continua. 1 João, capítulo 2, versículo 4. Esse mesmo texto continua. Se você é de Jesus mesmo, ele continua e diz assim. Todos juntos, vamos lá. Aquele que diz, eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então, eu tenho que guardar os mandamentos e fazer a vontade dele. Não tem como enganar Deus. Falei até hoje de manhã na escola bíblica, né? Quando a gente vai conversar com algum irmão, irmã, que aconteceu alguma coisa, eu disse, irmão, aconteceu. Não, pastor, estou dando minha palavra, não sei o quê. Você vê que está mentindo? Eu disse, meu amigo, você pode mentir para mim à vontade. Não estou nem preocupado com isso, não. Você está mentindo, não é para mim, não, é para Deus. Agora, você se vire com a bronca que você fez. Comigo, meu amigo, você está mentindo para mim? Agora, a Deus você não engana. Pedro fez isso com Ananias e Safira. Ananias tinha colocado no coração o desejo de dar a venda de um terreno para dividir com os pobres. Deus colocou no coração dele dar um valor X e ele deu um valor diferente. E Deus revelou para Pedro. Pedro disse, por que você não fez do jeito que o Espírito Santo mandou? Só o Espírito Santo para revelar uma coisa dessa aí, meu irmão, não tem como. E morreu na hora, fulminado. Porque de Deus não há como se esconder. E aí o que é que isso faz comigo? Faz com que, se o cabra era viciado em jogo de azar, e encontrar um outro que acabou de se converter e era viciado em jogo de azar, não julgue, porque ele sabe que aquela fraqueza ele também tem. É ou não é? Se o cabra era viciado em assistir jogo de futebol às 5:30 da tarde e matar o culto, isso dá um azar medonho. E outro viciado em futebol também tem o mesmo vício, ele vai entender a mesma dor e o mesmo aperreio. Né? Se o cabra é viciado em pornografia, ele vai entender o do outro. Se é viciado em roubo, em falcatrua, vai entender o do outro. Então, isso vai sensibilizar a gente para que a gente não queira medir o outro e querer julgar o outro. Vai querer com que a gente estenda a nossa mão para ajudar o outro a sair daquele poço tão difícil de sair. Deus quer usar a sua vida nesse ano de 2026 para tirar pessoas do lamaçal do pecado, para que ela possa viver uma nova vida para a glória de Deus em Cristo Jesus, uma vida leve, suave, em nome do Senhor. Deus pode contar com você, irmão. Sabe uma coisa que eu tenho visto, tenho vivido e tenho aprendido? É que quando eu começo a viver a vontade do Senhor e fazer o que Ele mandou, Ele vai fazer por mim as coisas que eu sozinho não dou conta. Quando eu me preocupo em fazer o que Ele mandou, Ele se preocupa em fazer o que eu não consigo. Quem entendeu? Quer que desenhe? Hã? Quantas vezes eu aperreado querendo resolver uma coisa, e eu tinha que fazer outra coisa que era das coisas de Deus. Meu Deus, isso aqui eu não estou dando conta, largava de mão, meu irmão, vou fazer o que Deus mandou. Quando eu menos esperava, estava resolvido aqui, porque Deus entrou no jogo. Se você quer resolver alguma questão que você não pode, entregue na mão de quem pode e vá fazer o que Ele mandou, porque Ele não vai descer. Ele não vai descer para limpar um enfermo lá no lar dos idosos e trocar fralda. Ele não vai descer para trocar o soro. Ele não vai descer para fazer a faxina na casa de um idoso. Ele não vai descer para limpar o terreno na casa de um irmãozinho que é pobrezinho. Ele não vai descer para pintar uma parede e passar cal na parede. Ele não vai descer para ajeitar uma telha quebrada da casa de uma pessoa necessitada. Deus não vai descer para pagar a conta de luz de um irmão que está no escuro e tem a família com criança e está os dois desempregados. Ele não vai descer para fazer isso. Ele vai usar a mim e a você. E quando a gente estiver fazendo o que Ele mandou, Ele vai fazer o que você não dá conta, nunca deu nem vai dar.
Quem recebe essa palavra essa noite em nome de Jesus? Coloca Deus em primeiro lugar, o seu reino e sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. A paz de Cristo que Ele nos promete, vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Esse alívio vai vir justamente quando você está ocupado em fazer o que Deus mandou. Isso não é anestesia, porque a anestesia é uma ilusão de momento, isso não é anestesia, é ocupação de fato com o que é importante, porque Deus estabeleceu. Enquanto isso, Ele vai fazer o que é importante para você, e o milagre vai acontecendo. Lembra daqueles 4 amigos que desceram o amigo pelo telhado? Ninguém nunca prega sobre eles, né? Eu vou pregar qualquer hora dessa, se Deus permitir, vamos pregar. Os 4 amigos abrem o telhado onde Jesus está dentro de uma casa, e desce um amigo na maca. Inconveniente não, né? Você está aqui no meio de uma reunião, daqui a pouco vem um menino descendo numa cama, no meio da reunião. Meu irmão, que balaio de gato é esse aqui, caindo, cisco, um monte de coisa. Oxi. Descendo um peão deitado numa cama, King. Que foi isso aqui, macho? Não, é que o menino está sem andar, tem mais ou menos uns 50 anos já. É amigo nosso e a pessoa tem que fazer ele andar. Que amigo bom. Um amigo que leva você até Jesus, esse amigo lhe ama. E se você ama os seus amigos, arrasta esses caboclos para Jesus. Arrasta para Jesus. Não tem esse negócio não. Pode dizer que é ateu, pode dizer o que for. Eu estou orando por você, seu cabra. E seja bruto mesmo, que bora. Você quer ir, você está no colo do capeta? Não, então vamos para o céu, vamos. A gente tem que amar as pessoas, porque quem como disse a irmã Val, o céu é bom demais para a gente ir para lá sozinho. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 a 18. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Olha o 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não conseguimos ver são eternas. Amém? Irmãos, quando nós vamos até Jesus Cristo, nós vamos encontrando esse sossego para a alma, esse sossego para o nosso coração, e a gente entende que esse convite que Ele nos faz, não é um convite para a gente ter uma noite de sono melhor não, mas também vai ter uma noite de sono melhor. É um convite para descansar a alma, é um convite para perdão de pecado eterno, é um convite para resolver o problema de vez, é um convite para tirar as sobrecargas da vida e tornar o fardo suave e leve. Vamos ficar de pé, meus irmãos. O Ministério do Louvor pode... Você, meu amigo, minha amiga, que nos dá a alegria da sua presença. Você também, meu irmão, minha irmã, se você teve uma semana difícil, uma semana desafiadora, cansativa, desejo de desistir de tudo, já não sabe mais o que fazer, venha a Cristo. Ele quer te ajudar. Ele quer sossegar teu coração, mostrar que nele há paz, a serenidade para a alma. Na presença dele a gente encontra uma paz que os mercados aí fora não vendem nas prateleiras. Mas os que humildemente se achegam conseguem desfrutar dessa paz, da presença do Senhor.
Oremos. Pai querido, Tu sabes, ó Deus, o que cada irmão, cada irmã tem enfrentado. Tu sabes, Deus querido, que muitas vezes o caminho mais fácil é a gente desistir de tudo mesmo e largar de mão. Desistir da empresa, do trabalho, desistir do casamento, desistir dos filhos, ir embora de casa. Alguns podem até ter pensado em desistir da própria vida, mas está repreendido tudo isso em nome de Jesus. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida em abundância. Espírito Santo do Senhor, visita esse coração essa noite. Esse coração que estava pesaroso, querendo desistir, o coração sangrando, que já não tem energia nem para levantar muitas vezes da cama. Mas Espírito Santo, vem de forma sobrenatural, trazer vida de volta, vida abundante que Jesus prometeu que daria. Dá nessa noite, em nome de Jesus, essa vida abundante, Pai. Porque a Tua palavra tem poder, ela é eterna e se cumpre na vida dos que creem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Glória a Deus, glória a Deus. Senta aí, povo de Deus. Dá 2 recados rapidinho para vocês. Vamos lá. Dia 17 de março, terça-feira agora, nós vamos ter o Encontro de Homens. Foi lançado lá no grupo de homens, tá? Vai ser aqui na nossa igreja às 7h30 da noite. O preletor irmão Rony. Tá? Masculinidade bíblica em um mundo confuso. Aú! Vai ser top. Ser homem não é impor força, é sustentar princípios. Então, você que é servo de Deus aí, esteja com essa data marcada, separe esse tempo, esse horário aí vai ser aqui no anexo da igreja, na terça-feira, depois de amanhã, às 19h30, tá? Vai ter um lanche bem legal, a gente vai ter essa palavra vinda do céu para os nossos corações, tá bom? Vai ser bênção. Quarta-feira, culto de oração, como de costume da nossa igreja, estávamos apresentando a Deus as nossas necessidades. E no sábado nós teremos às 19 horas, dia 21 de março, o nosso culto de jovens, com o tema Comunhão é Cuidado. Tem sido uma bênção o culto de jovens da nossa igreja. Amém, povo de Deus? Rapaz, tem sido bom demais. Muitos jovens têm vindo, jovens também de outras idades, né? Eu sou eternamente jovem, como diz a turma do Chaves. Se você é jovem ainda, amanhã velho será, a menos que o coração entenda a juventude que nunca morrerá. Então, se você quer vir, venha, tem sido maravilhoso. Eu louvo a Deus pela vida do irmão Eduardo e irmã Gabriela, que estão aí à frente desse ministério maravilhoso, tá? Então, nós esperamos que Deus tenha falado ao coração de vocês nessa noite, que Deus tenha abençoado suas vidas em nome de Cristo e que essa semana seja extraordinária para a glória do Senhor. Fica de pé agora, desejo uma semana de paz, uma semana de alegria para quem está perto de você. Se tem alguém visitando a gente aqui, sejam bem-vindos. Deile, obrigado pela presença, maridão, os filhos, muito bom ter vocês aqui, viu? Obrigado a presença de todos. Décio, Deus abençoe, meu filho. Muito bom ter vocês aqui. Darlan, fez mais do que a obrigação em vir, tem que vir mesmo, não é não? Quantos foram abençoados essa noite, diga amém. Estenda as mãos e diga, eu estou abençoado em nome de Jesus. Oremos. Pai amado, foi maravilhoso estarmos na Tua casa, saber que o Senhor tem cuidado de nós. Queremos Te pedir que o Senhor vá à frente das nossas vidas.
Os irmãos, ó Pai amado, que vão viajar de férias, que o Senhor leve-os em paz para um tempo de descanso. Os que vão viajar a negócios, que o Senhor leve a prosperidade diante deles, em nome de Jesus. Aqueles que vão viajar para cuidar da saúde, que o Senhor traga a cura, Pai. Os que precisam, ó Pai amado, de restauração no casamento, que o Senhor assim traga restauração no casamento, para o louvor do Teu nome e para a alegria de toda a família. Aqueles que precisam, ó Pai, de solução nas finanças, que o Senhor traga sabedoria, abrindo portas, ó Pai, porque Tu és um Deus, ó Pai, que desenterra os tesouros escondidos da terra, o Senhor é dono do ouro e da prata. Prospera o Teu povo em meio, Pai amado, aos desertos da vida. E Pai querido, acima de tudo, leva a salvação para os nossos lares. Te apresentamos, ó Deus, a vida do povo do Irã que está sofrendo com aquela guerra. Que o Senhor leve para aquelas famílias, ó Deus, o consolo do Espírito Santo e que eles confessem Jesus como o Senhor de suas vidas. Ó Deus querido, abençoe o povo que tem sofrido ali na guerra também na Ucrânia, na Rússia, Pai. São tantas pessoas sofrendo ao redor do mundo. E Pai, aqui no país, que o Senhor vá abrindo portas de emprego para os que necessitam. Que a graça do Senhor Jesus, as consolações do Espírito Santo do Senhor e o Teu amor seja sobre o Teu povo, desde agora e para sempre. Se Deus é por nós, e a vitória é nossa. Aplauda Jesus, Ele vive. Deus abençoe a todos.